Sinais de que você é um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. A sigla INFJ em inglês significa introversão, intuição, sentimento e julgamento. Esse tipo de personalidade é considerado um dos mais raros dos 16 tipos de personalidade de Myers-Briggs e representa cerca de 2% da população mundial. As pessoas com esse tipo de personalidade têm características únicas que as ajudam a se destacar dos demais. Eles podem ser incrivelmente misteriosos e emocionalmente inteligentes, e às vezes são conhecidos como conselheiros e confidentes. Embora possamos pensar que sabemos muito sobre esse tipo de personalidade, na verdade ele é muito mal compreendido. Então, vamos explorar alguns dos principais traços do tipo de personalidade INFJ, e descobrir se você é um deles. Vivem em outra sintonia. Essas pessoas tendem a se sentir estranhos devido ao fato de que a maioria das outras pessoas está em uma sintonia, digamos assim, diferente do que eles. Sua função dominante é a intuição. Eles percebem, de forma subconsciente, padrões em basicamente tudo. Esses padrões têm a ver com a natureza humana, por causa de sua função secundária, o sentimento, que os atrai para os outros. A intuição é a capacidade de entender subconscientemente algo sem saber como ou por que eles sabem disso. Como a intuição funciona em nível subconsciente, ela pode ser descrita como uma espécie de habilidade psíquica. No entanto, eles muitas vezes têm dificuldade em tentar explicar esse sexto sentido para outras pessoas, o que os leva a se sentir isolados ou incompreendidos. Quer as coisas perfeitas e muitas vezes procrastina. Pessoas com esse tipo de personalidade lidam com um medo constante do fracasso. Eles lutam pela perfeição e para superar as capacidades normais de alguém comum. Isso significa que eles procrastinam muito, devido à sua necessidade subconsciente de encontrar a perfeição absoluta em quase tudo. Mesmo que eles possam fazer todas essas coisas de que têm medo sem nem mesmo ter que se esforçar tanto. Eles têm dificuldade em lidar com críticas, porque elas se destacam em suas mentes, às vezes eliminando o feedback positivo que recebem. No entanto, à medida que se tornam mais maduros, eles encontram mais facilidade em se libertar dessa necessidade de perfeição. Eles se permitem cometer mais erros e se concentram em sua autoconfiança para alcançar resultados notáveis em seus objetivos de vida. Valorizam beleza e qualidade. Beleza e qualidade são coisas que esse tipo se esforça para encontrar em quase tudo. Eles preferem estar cercados de sofisticação e beleza e são especialmente atraídos por coisas de alta qualidade, como boa comida, roupas bonitas e qualquer coisa de boa confecção. E embora seu foco em itens sofisticados vá contra sua natureza espiritual, a beleza é uma força muito inspiradora e calmante para eles. Dito isso, eles são tipicamente minimalistas. Preferem ter algumas coisas boas do que um monte de coisas medíocres. Exalam calor e charme. A maioria de nós não costuma se sentar ao lado de estranhos e contar a eles nossos maiores medos, sonhos e segredos pessoais, mas pessoas com esse tipo de personalidade têm uma aura que faz com que os outros se sintam incrivelmente confortáveis e em paz quando estão ao seu redor. Quase todo mundo gosta de estar em sua companhia, e eles são muito bons em deixar as pessoas à vontade. Não são apenas pessoas confortavelmente confiáveis e encantadoras, também são ouvintes maravilhosos que falam em termos compreensíveis e no nível de entendimento das outras pessoas. Altamente perceptivo. Essas pessoas são capazes de ler os outros muito bem e são capazes de entender seus estados emocionais e motivações em segundos. Por outro lado, eles próprios não são tão fáceis de entender, e isso pode ser difícil quando você está tentando entender alguém tão bem quanto eles entendem você. Além de serem muito bons em ler as emoções e sentimentos de outras pessoas, eles também usam sua intuição para explorar profundamente abaixo da superfície da mente das pessoas. Eles ficam intrigados com o funcionamento da mente delas e buscam descobrir o que torna cada um único à sua maneira.
Eles podem facilmente dizer quando alguém está mentindo para eles, até mesmo quando alguém está mentindo para si mesmo. Absorve as emoções de outras pessoas. É comum que eles absorvam as emoções de outras pessoas e as interpretem como seus próprios sentimentos. Se alguém ao seu redor estiver exaltado, muitas vezes ele também ficará exaltado. Se alguém está estressado ou ansioso, também pode se sentir estressado ou ansioso. Sentir a emoção de outras pessoas além da sua própria pode ser avassalador e os sobrecarrega. Mas também fornece uma melhor compreensão desses sentimentos e a capacidade de curar e confortar os outros. Eles podem dizer com segurança para outras pessoas que elas vão ficar bem. Cria uma profunda intimidade emocional. A maioria dessas pessoas pode parecer reservada ou tímida na presença de pessoas que eles não conhecem bem. Mas, eles são bastante relacionáveis, pode apenas levar um pouco de tempo para eles se abrirem para os outros e mostrarem quem realmente são. Eles anseiam por conexões autênticas e procuram confiar nas pessoas em um nível mais profundo. E por causa de sua capacidade de ter empatia e ter conversas relevantes, eles estabelecem fortes laços emocionais com quem confiam. Verdadeiramente introvertidos. Embora eles sejam fáceis de socializar, eles são introvertidos. Eles sabem como se misturar com eficiência em ambientes sociais, mas também podem se sentir totalmente em paz com um círculo bem pequeno de amigos confiáveis e merecedores de seu amor. Como a maioria dos introvertidos, eles geralmente ficam sobrecarregados e exaustos em meio a grandes multidões. Mesmo que tenham uma capacidade inata de se destacar nesses ambientes sociais, eles também precisam de algum tempo sozinhos para relaxar e recarregar as energias. Sensível ao conflito. O conflito tende a levar esse tipo de personalidade a um estado de estresse. Eles se esforçam para criar relacionamentos harmoniosos com as pessoas próximas e desejam que essas pessoas ajudem a manter a harmonia no relacionamento. Quando surge um conflito, ele pode romper fisicamente sua natureza aparentemente otimista e constante. Eles muitas vezes terão problemas para dormir ou se concentrar quando estão pensando em um problema que tem a ver com eles ou com alguém com quem se importam. Pode até estressar seus corpos, a ponto de eles terem dores musculares, dores de cabeça, dores de estômago ou outros distúrbios indesejados. É claro que isso não significa que eles procuram evitar todos os conflitos. Mas com o tempo, eles aprendem a estabelecer limites saudáveis enquanto defendem suas próprias necessidades. Focado no futuro. A força de vontade é um aspecto muito importante desse tipo de personalidade. Eles fazem o que podem para se aproximar de seus objetivos pessoais. Se estão em um relacionamento que parece não ir a lugar nenhum, ou estão empregados em algum lugar onde não veem futuro, eles terminarão o relacionamento ou deixarão o emprego. Eles também são muito críticos em relação ao passado e tendem a se lembrar mais das experiências ruins. Para evitar os sentimentos negativos que geralmente acompanham essas lembranças, eles preferem viver focados no futuro. Gravitar em torno de pessoas necessitadas. Esse tipo é capaz de ver o bem em outras pessoas. No entanto, eles muitas vezes são vítimas da síndrome da asa quebrada, por acreditar que podem resgatar os outros. Eles muitas vezes se encontram gravitando em torno de pessoas que precisam de ajuda, devido à sua capacidade de ajudar e curar os outros com compaixão. Isso pode ser gratificante para eles, mas se os limites forem ultrapassados, se torna muito estressante ou frustrante. Pensador intelectual. Geralmente eles se veem pensando profundamente sobre seu propósito, significado e o que torna tudo em suas vidas do jeito que são. Eles gostam de música, leitura e assuntos filosóficos ou espirituais por causa de seu amor por aprender coisas novas e expandir ainda mais sua compreensão do mundo. Por causa de sua necessidade de entender revelações tão profundas, eles não caem em conversas triviais ou fofocas. Essa é uma característica extremamente positiva, mas traz desafios para desfrutar de coisas simples, como assistir a um filme ou tomar um café com os colegas.
Eles têm dificuldade em relaxar ou fazer atividades regulares do dia a dia sem pensar demais nelas. Bem articulado. Devido à sua natureza introvertida, eles normalmente passam seu tempo sozinhos se envolvendo em hobbies pessoais. Ser tão perspicaz fornece uma vasta extensão de criatividade e é muitas vezes acompanhado por uma grande compreensão da linguagem. No entanto, eles tendem a preferir escrever ao invés de falar, porque a escrita é uma saída que lhes permite expressar seus pensamentos ou ideias criativas sem tantas barreiras. Conversas com outras pessoas facilmente deixam a desejar ou se tornam negativas ao falar sobre assuntos opinativos, então eles evitam falar muito, a menos que seja necessário. A escrita proporciona uma sensação relaxante e tranquila, porque é um plano mais amplo para liberar pensamentos mais profundos. Eles costumam ser escritores muito talentosos e bem-sucedidos por causa de sua capacidade de empregar simbolismo e intriga em sua escrita. Trabalha melhor sozinho ou em pequenos grupos. Embora eles se deem muito bem com os outros, eles fazem o seu melhor quando trabalham sozinhos, sem qualquer interferência de ninguém. Ou trabalham com alguns indivíduos em quem confiam e têm o jeito de pensar semelhante ao seu. E mesmo eles sendo pessoas emotivas e sensíveis, eles também podem ser bastante analíticos e científicos. Focado no que é certo. Devido à sua natureza amorosa e curativa, essas pessoas geralmente se sentem compelidas a proteger os outros. Eles podem enfrentar valentões em nome de outra pessoa ou se concentrar em ajudar alguém que está passando por uma situação difícil na vida. Se eles escolherem uma carreira em que ajudar os outros não esteja necessariamente envolvido, eles provavelmente farão doações ou se voluntariarão para fazer caridade. Esse tipo de pessoa também tem medo de se tornar má, o que os motiva a fazer sempre o que acreditam ser o certo. Esse tipo de personalidade é complicado e peculiar, e muitas vezes, totalmente contraditório. E como todo tipo de personalidade por aí, eles têm pontos fortes e fracos. Entender suas características pode ajudar os outros a se dar melhor com eles. Claro, alguns desses traços são coisas com as quais muitas pessoas podem se identificar, então a melhor maneira de determinar seu tipo de personalidade é fazer um teste desenvolvido por especialistas. No entanto, se você se identifica com a maioria desses sinais, as chances são boas de que você seja um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. Deixe aí nos comentários. Com quantas dessas características você se identifica? Você é um INFJ? Se você gostou deste vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Se inscreve no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Sua inscrição é muito importante e ajuda demais esse canal. E não deixe de conferir nossos outros vídeos também. Obrigado por assistir.